Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos entrando no ar nesta manhã de terça-feira com mais um programa EBD no rádio, como você ouviu aí a nossa vinheta, tá certo? Eu quero te convidar para ficar conosco a partir de agora. Temos um encontro até às 8h30 da matina, falando sobre a nossa escola bíblica dominical, convidando você para estar em uma das nossas classes, aprendendo mais de Deus, bem como também trazendo informações preciosíssimas sobre a nossa escola dominical e sobre os conteúdos que vamos estar estudando no próximo domingo. Portanto, fique comigo, não desligue o rádio, fique na minha sintonia, porque às 8h30 estarei aqui com você falando da nossa escola bíblica dominical. Vamos de música, Leonardo, dentro do nosso programa EBD no rádio, e eu quero tocar essa primeira canção, um oferecimento especial para todos meus irmãos, coordenadores e professores da escola bíblica dominical da Área 1. Área 1, que é a congregação Peniel, na rua Luiz Domingues, meu grande amigo que está lá trabalhando, meu amigo Jorge, tá certo? A Boas Novas, na Vida do Mearim, meu amigo Rubem, tá certo? Forte abraço. Sol da Justiça, Josué, um abraço. E finalizando aqui, Nova Sião, no Madre Rosa, tá certo? Meu amigo Pablo, e o ponto de pregação, Boa Semente, no Alto Grupo, está lá o meu amigo Felipe. E essa canção é para todos os professores e coordenadores da Área 1. Leonardo, rapaz. Quando o vento está ao nosso favor, na bonança, quando a porta não se fecha. Muito bem, estamos de volta nesta manhã de segunda-feira, e como nós abraçamos agora há pouco os meus irmãos e as minhas irmãs aí da Área 1, tá certo? Área 1, que compreende aí 5 congregações, né? Um abraço, ficou faltando aqui o Templo Central, tá certo? Um abraço a todos os professores, a todos os coordenadores, bem como também aos nossos secretários, os nossos secretários da Escola Bíblica Dominical, que fazem aí um excelente trabalho na organização, tá certo? Da nossa Escola Dominical. Então, um abraço a você, coordenador da Escola Dominical, sobretudo meus irmãos aí da Área 1, tá certo? Área 1, Congregação Peniel, no Alto Cururupu, rua Luiz Domingues, Congregação Boas Novas, na Avenida Mearim, meu amigo Rubem, Sol da Justiça, no bairro São Francisco, ali na rua 5, me parece, fica confusão, é São Francisco ou é Alta Assunção? Né? Ali eu compreendo como Alta Assunção, né? Alto Assunção. São Francisco já é do outro lado da rua Ismael Sobrinho, ou da rua da Assembleia de Deus, tá bom? Então, forte abraço a esses meus irmãos ligados com a gente também, aos meus irmãos do Pontinho de Pregação, Boa Semente, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o seu programa EBD no rádio, estamos restaurando esse programa, trazendo todas as manhãs de terça-feira o resumo da nossa Escola Bíblica Dominical, o conteúdo que vamos estar estudando na nossa EBD, tá certo? Porque a EBD não tem apenas uma classe de adulto, mas temos 8, 10, 11 classes ao total das nossas classes da Escola Dominical. E esse programa tem que trazer isso para você, vem fazer você lembrar que existe uma Escola Bíblica Dominical de portas abertas, esperando por você no seu bairro, tá certo? Onde você mora. Tenho certeza que há uma Assembleia de Deus que lá funciona a Escola Bíblica Dominical pela manhã. E você é o nosso convidado especial para estar nesta EBD aprendendo mais da palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Enquanto o Leonardo já vai preparar outra música dentro do nosso programa, nós queremos abraçar os nossos irmãos ligados com a gente também pelo nosso aplicativo, tá? A você que está no nosso aplicativo, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a você, tá certo? Abençoe meu amigo Deusinho, na cidade do Pará, um abraço especialmente ao meu amigo Deusinho, também ligado conosco, nosso aplicativo
Em Guarulhos, São Paulo, Grande São Paulo, está a nossa querida irmã Raimunda Freitas, tá certo? Que está ligado com a gente nesta manhã de terça-feira. E esta canção que o Leonardo vai tocar agora, dentro do nosso programa, é um oferecimento especial para o Deusinho no Pará e também para a minha amiga Raimunda em Guarulhos, São Paulo, e para o meu amigo Leomar Gomes, que está ligado com a gente aqui nesta manhã de segunda-feira, terça-feira, rapaz. Muito bem, retornando com o nosso programa EBD no rádio, já que você acabou de ouvir essa belíssima canção nesta manhã de terça-feira. Disse aqui o meu amigo Leomar Gomes, que está nos acompanhando, tá certo? Hoje está na minha companhia o meu amigo Leonardo na sonoplastia, tá certo? Na técnica de som. Está ele, meu amigo Leonardo, tá bom? Um abraço a você que está nos acompanhando. Quero abraçar nesta manhã de terça-feira, abraçar meus irmãos das repetidoras, que estão retransmitindo aí a nossa programação, e não poder deixar de abraçar o meu amigo Ribamar, meu amigo Ribamar, Xará das Carecas, aí em Água Doce do Maranhão. E esse final de semana ele teve aí uma visita, ele teve o prazer de conhecer, viu, Léo? Mandou a foto para mim, prazer de conhecer o pastor Raposo, pastor Raposo que veio pelaquela região lá de Canabrava, e o meu amigo Ribamar nos mandou a foto dele abraçadinho, coladinho com o nosso pastor Raposo, presidente da CEADEMA, tá bom? Então um abraço ao meu amigo Ribamar, Xará das Carecas, aí em Água Doce, município de Canabrava, município de Água Doce. Não somente ele, mas todos os seus ouvintes que estão na sua repetidora, tá bom? Também estão meu amigo Adriano em Serra dos Montes, também retransmitindo o nosso programa nesta manhã de terça-feira. Vamos de música, Léo, e nós voltamos já, trazendo aqui o nosso conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. Vem com a família pra... Muito bem, abra sua lição de número 9 para o dia 29 de maio de 2023, que tem como tema Uma Família Nada Perfeita. Vamos ler apenas o texto áudio e a verdade prática, que nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 5:7, Gálatas versículo 6, capítulo 6, versículo 7, né? E a nossa verdade prática está dizendo para nós o seguinte: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Comentário da lição. Muito bem, voltando com o nosso comentário da nossa lição bíblica, que não é especificamente comentário de uma só revista, mas é a introdução dos conteúdos de pré-adolescente até adultos, né? A nossa escola bíblica dominical, pela graça de Deus, dependendo da congregação, nós temos aí 11 classes, né? Então nós queremos mostrar hoje aqui para você o conteúdo de 5 classes dessas 11. Quero mostrar para você o conteúdo de 5, que começando de pré-adolescente até a classe de adulto, né? E na classe de adolescente, queridos irmãos, queridos amigos, nós estamos estudando o tema Igreja, um lugar de comunhão, né? Essa classe de pré-adolescente, eu quero sempre estar informando essa idade, porque talvez tenha na sua família um jovem, um adolescente, que eu não vou para a igreja porque não tem uma classe para mim, não tem assim um estudo bíblico voltado para mim. Tem sim, senhor. Está aqui, pré-adolescente, que é de 11 a 12 anos, tá bom? E você que está nessa faixa etária, irmão Ribamar, a escola dominical só é para crente? Não
Não. A escola dominical não é só para crente. Oxalá, Deus queira que na escola dominical estivesse repleta de pessoas não crentes. De pessoas não crentes, irmãos. Porque a escola dominical, ela começou, a escola dominical, nos moldes que nós temos hoje, ela começou com pessoas não evangélicas, com pessoas não crentes, né? Foi assim que ela começou. Então a escola dominical não é necessariamente só para crente, tá? Você que tem um filho em casa e queira mandar para a escola dominical, mande, não só mande, mas vá com ele, tá bom? Então é classe de pré-adolescente. Temos aqui a lição de número 9 para o dia, para o próximo domingo, tem um assunto: o Espírito Santo e a igreja, né? Os nossos alunos vão aprender, tá certo? Vão conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Nessa lição eles vão identificar quem é o Espírito Santo. Nessa lição também eles vão aprender a forma ou as formas de ação do Espírito Santo na igreja. Olha, irmão, olha o tamanho da importância desse conteúdo. Porque hoje, infelizmente, tem muitas atribuições dadas ao Espírito Santo que você olha para aquilo, olha para a Bíblia, olha a ação do Espírito Santo na Bíblia e você diz: não, mas isso aí, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra o Espírito Santo agindo de uma forma totalmente diferente dessa que está aí. Porque, irmão, com o pentecostalismo, e o ser humano, o ser humano é uma coisa assim fantástica, né? O ser humano, ele vive de modelo de imitação, né? Ele vive isso, ele vive de modelo de imitação. Ele imita cor de carro, cor de modelo de casa, corte de cabelo, tá certo? E o que nós temos hoje aí, porque surgiu o pentecostalismo, ele é bíblico, está na Bíblia, né? E aí com isso surge o neopentecostalismo, que é essas imitações, essas falsas imitações do que seria a ação do Espírito Santo. E a exemplo disso é que hoje nós temos igrejas, que não sei se pode chamar essas coisas de igrejas, mas eles se chamam de igreja, coisas que você vê totalmente aleatório, que eu afirmo nesta manhã, com base na palavra de Deus, que não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você já viu aí um monte de igreja, esses videozinhos que rola na internet, né? Então nossos alunos, desde cedo, eles já começam a aprender quem é o Espírito Santo e qual a forma de agir do Espírito Santo na vida da igreja, né? Então o aluno vai aprender sobre isto, vai demonstrar também que nós dependemos do Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus, ele nos disse assim: os discípulos preocupados com a sua morte, que sabiam, Jesus em todo momento fez o prenúncio da sua morte, tá? E seus discípulos começaram a apertar os seus coraçõezinhos, ficaram já agoniados, e ele disse: olha, não se preocupem, eu vou rogar ao Pai, e ele vai mandar um outro Consolador, e esse Consolador estará com vocês todo santo dia, até a consumação do século, né? Então o Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo, do Senhor, nosso Deus. A igreja depende do Espírito Santo, tá certo? E é nessa lição, nossos alunos vão aprender isto, vão aprender que o Espírito Santo é um ser pessoal, que atua na vida da igreja, até hoje, tá certo? Vamos aprender sobretudo também quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser o templo e morada do Espírito Santo, tá bom? Então essa lição está riquíssima, maravilhosíssima, e que os nossos alunos deverão estar nessa faixa etária estudando mais sobre o Espírito Santo de Deus. Bíblia, estudar a Bíblia
Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos. Muito bem, retornando aqui na lição de número 9, e agora está nas minhas mãos, está aqui, você vai nos acompanhar pelo nosso canal EBD, tá? Está nas minhas mãos a lição de adolescente, que é de 13 a 14 anos, né? E essa lição, neste trimestre, que são os meses de abril, maio e junho, estamos estudando a história do povo escolhido de Deus, ou seja, estudando a história do povo hebreu, estudando a história do povo de Israel, e nessa lição de número 9, vai estar estudando o reinado de Davi, né? Nessa lição de número 9, vai estar estudando a história do reinado de Davi. Nessa lição, nossos alunos deverão aprender, pelo menos professor, professora, que vai ministrar esta aula. Os nossos alunos deverão estar aptos para sair nas suas mentes e nos seus corações, pelo menos aprendendo que a história do rei Davi, conhecendo todos os seus detalhes, pelo menos parte dos seus detalhes, tá certo? Nessa lição, os alunos vão estar aprendendo a importância da adoração a Deus, né? Vão estar refletindo que todo pecado tem as suas consequências e que Deus, sem sombra de dúvida, perdoa o pecado, mas as consequências dessa nós teremos que colher. E a exemplo disso vamos trabalhar Davi, que a Bíblia chama um homem segundo o coração de Deus, que cometeu muitos erros, que cometeu muitas falhas, mas ele se arrependeu verdadeiramente dos seus erros, dos seus pecados, quebrantou o seu coração, se voltou para Deus, Deus perdoou os seus pecados e agora as consequências veio sobre a sua casa, né? E as consequências estão aí, que você sabe perfeitamente, você que estuda a palavra de Deus, que estuda a Bíblia Sagrada, sabe perfeitamente as consequências que Davi sofreu, tá certo? Como consequência dos seus pecados. Então, nessa lição, vamos estudar o reinado de Davi, destacar a importância de Davi, apesar de ter um homem errado, mas era um homem com o coração quebrantado para Deus e voltado para a adoração a Deus, né? Voltado para a adoração a Deus. Sempre que ele errava, o Espírito Santo tocava em seu coração e ele se voltava rapidamente para Deus com o coração quebrantado e pronto a devotar a Deus o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração, tá bom? Então este é o conteúdo da lição de adolescente. Adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra entender. Muito bem, vem com a família para a EBD, né? Disse o Quarteto Giliardi aqui no nosso BG. Meus queridos irmãos, está nas minhas mãos aqui, tá? Você vai acompanhar no canal Escola Dominical, está nas minhas mãos a classe de juvenis, que é a classe dos 15 aos 17 anos, né? Que nesse trimestre estamos estudando o seguinte tema: o que Cristo fez por nós e o que nós podemos fazer pelo reino de Deus. Esse é o nosso conteúdo desta classe, né? E neste dia 28 de maio, que a lição está proposta para domingo que vem, vamos estar estudando o tema Posso Purificar o Coração, tá bom? Esse é o tema da lição que o professor na classe vai trabalhar com os seus alunos. E nessa lição, todas elas, né, a de adulto até desde pré-adolescente até a de adulto, ela traz um conteúdo, ela traz toda uma didática, e nessa didática o professor tem que alcançar pelo menos 3 objetivos. É claro que
É claro que existe tem mais de 3 objetivos, aí depende do professor que vai estar trabalhando, fazendo o seu planejamento. Por isso que é importantíssimo o professor fazer o seu planejamento na sua classe, porque o conteúdo ele é riquíssimo, é muito vasto, muito grande, digamos assim, para o tempo de aula que nós temos, que é um tempo razoável, 1 hora a aula. Eu acredito que todas as escolas dominical deverão estar dando esse tempo de aula aos seus professores. Nós trabalhamos como dirigente, nós damos 1h10, 1h17, porque o conteúdo é riquíssimo, e só 1 hora aula é pouco tempo para o professor ministrar a sua aula, né? Então, nessas escolas dominical, eu creio que os nossos amigos dirigentes que estão me escutando agora, nossos amigos coordenadores, deverão dar esse tempo, 1 hora a aula ou mais, para os seus professores. Para isso, eu abro mão, eu acho, viu, Leonardo, desnecessário, após o término da aula, que às vezes o dirigente, ele diminui o tempo da aula, para ele também fazer um comentário. Fica aqui a minha dica ao meu amigo dirigente, se você quer dar uma aula, então vá para frente de uma classe de escola dominical, vá para frente de uma classe. Não, Leonardo, assuma, eu quero ser professor, eu vou ser professor dessa classe e vou dar aula, porque eu acho, é a minha opinião particularmente, eu acho desnecessário, após o professor dar a aula, o dirigente ir lá e dar uma segunda aula. Eu acho desnecessário. Esse momento fica para a inteiração do conteúdo, fica para a socialização do conteúdo, para que a classe de adultos saiba o que a classe de jovens estudou, para que a classe de jovens saiba o que a classe de adultos estudou e de adolescentes estudou. Né? Aquela famosa pergunta e resposta aos alunos, né? Eu concordo que seja usado esse tempo para isto, tá bom? E sempre quando eu passo como dirigente, eu não uso esse tempo para ministrar uma aula. Não, porque senão, irmão, é assim. Eu entendo assim, você não confiar no que o dirigente ensinou na turma. Aí, para isso, você acha necessário você ir lá e reafirmar e dar aquela segunda aula. Então, é o meu ponto de vista. Eu acho desnecessário que, após o professor dar a aula, o dirigente vá lá e dê uma segunda aula para a classe. Eu creio que esse momento é para inteiração da lição, socializar os conteúdos que vão ser estudados na escola bíblica dominical, tá bom? Dito isto, vamos para a lição de pré-adolescente, tá? Perdão, de juvenis, que tem como tema posso purificar o meu coração. E o objetivo dessa lição é compreender que os valores do reino de Deus não mudam. Eles são absolutos e imutáveis e, sobretudo, inegociáveis, né? Reconhecer que os valores de Cristo são eternos e devem ser reconhecidos por todos os seus discípulos. E apontar que o discípulo de Jesus precisa ter um coração puro e saudável, tá bom? Que o discípulo de Jesus precisa ter um coração puro e um coração saudável. Então, este é o conteúdo da lição de juvenis para o dia 28 de maio. Então, você juvenis de 15 a 17 anos, não fique fora desta classe. Vem para a EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Muito bem, voltando aqui com o nosso resumo, com a nossa apresentação dos conteúdos que vamos estar estudando no próximo domingo. Está nas minhas mãos aqui, deixa eu mostrar para a classe, para o pessoal que vai nos acompanhar no canal Escola Dominical, tá certo? Estar aqui nas minhas mãos a classe de jovens. Esta classe, ela compreende dos 18 aos 24 anos. Dos 18 a 24 anos, né? E então, desse trimestre vai estar estudando o encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz
com os ensinos dos Salmos, tá? E essa lição é voltada para os nossos jovens que está trabalhando o livro dos Salmos nesse trimestre, né? Nesse trimestre estamos estudando o livro dos Salmos e já estamos chegando na lição de número 9. Veja só como o tempo passa rápido. Já estamos chegando na lição de número 9, que tem como assunto a ser estudado nessa classe o conteúdo dela, o estudo para os nossos jovens é bem interessante. Escute só, olha só esse tema maravilhoso para esta lição. Habitando no esconderijo do Altíssimo. Repetindo para você, habitando no esconderijo do Altíssimo. E essa lição vai trabalhar praticamente, pelo tema você já sabe qual é o Salmo, né? O texto básico, o texto de leitura bíblica em classe para a lição é o Salmo 91, tá bom? Nessa lição, amados irmãos, os nossos jovens, eles vão sair aprendendo que eles vão compreender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E mãe, por que os nossos jovens deverão aprender sobre isso? Olha, é muito simples, porque os nossos jovens, eles estão, a sua fé está em desenvolvimento. E a fé dos nossos jovens precisa estar firmada em Deus. Eles precisam estar alicerçados sabendo que Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Que as drogas não é refúgio. Que a prostituição não é refúgio. Não, nada disso. Porque o que mais envolve os jovens hoje é a prostituição e as drogas. E aqui eu me refiro a drogas, não só as drogas ilícitas, não. Mas a droga lícita, que é aquela do dia a dia, que é a bebedeira, que é o álcool, que é o consumo de álcool exagerado, né? Que é a roda dos amigos para beber, para compartilhar as bebedices, o tabagismo, né? O refúgio dos jovens, ele está triste. Eu vou beber para afogar minhas almas, vou me envolver com um grupo de amigos porque eu estou triste. Não. Se você está triste, meu amigo, né? O seu refúgio é Deus. Tem que buscar em Deus esse refúgio. Por isso que os nossos jovens de 18 aos 24 anos precisam entender isso e precisam voltar o seu coração para Deus e mergulhar no oceano, no Espírito Santo que Deus tem para a vida deles, né? Nessa lição eles vão aprender isso, que o nosso Deus é o seu refúgio e fortaleza, vão se conscientizar de que podemos experimentar o livramento que o Senhor nos dá. Irmão, e quantos livramentos o Senhor dá? Porque o mundo engana os nossos jovens, o mundo é ilusão, isso aí que o mundo oferece é passageiro, é momentâneo. E o que Deus tem para dar aos nossos jovens é perene e eterno. O momento de alegria que Deus tem a dar aos nossos jovens são momentos de prazeres que não passarão, mas que permanecerão, quer na alegria, quer na dor, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, tá? E saber também que precisamos estar apegado com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Muito bem, né, Leonardo? Vem pra EBD. O Leonardo é da EBD desde criança, né? Desde criancinha, meu amigo Leonardo participa da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, está comigo agora aqui o conteúdo da classe de adultos, tá? E esta classe vai trabalhar, olha que tema riquíssimo, irmão. Eu até disse assim, lá na igreja, Leonardo, que esse conteúdo era para ser ministrado nos cultos aos domingos, que a igreja está lotada, né? Onde os irmãos vão mais para o culto ao domingo. E esse conteúdo da escola dominical desse trimestre está, assim, maravilhoso. Que é na classe de adulto, de 24 a 100 anos, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de número 9 para o dia 28 de maio tem como tema: uma família nada
perfeita. Aí eu pergunto, você tem uma família perfeita? Claro que não, eu também não tenho, tá bom? Mas a nossa família, nessas imperfeições, precisam ser ajustadas, né? E o objetivo dessa lição é apresentar o papel de Davi como ungido, como homem de Deus, como extensão de sua família. Descrever, né, pessoas chaves que optam a disfuncionalidade da família de Davi. E por último, refletir a respeito do problema moral na família de Davi. Queridos irmãos e amigos, nesta lição, Família Nada Perfeita, é um convite especial de Deus para nós refletirmos sobre a nossa família. Que às vezes a pessoa, minha família é imperfeita, minha esposa é imperfeita, meu marido é imperfeito, vou me divorciar dele, vou casar com outra pessoa, porque vou achar a pessoa perfeita. Não existe isto. Não existe essa história de alma gêmea. Isso aí é coisa do espiritismo. Tem muitas pessoas, irmão, me casei, mas meu marido não é minha alma gêmea. Não existe isso, meu querido. O seu marido é imperfeito, o seu esposo, a sua esposa é imperfeita. E o que nós temos que nos ajustar é dois imperfeitos que vão estar se ajustando, procurando a felicidade. Procurando a felicidade. Então, porque o que o mundo imprime hoje nos nossos corações, tá? Minha família é imperfeita. Vou largar essa esposa porque vou casar com uma perfeita. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Se a sua família é imperfeita, procure trabalhar as imperfeições. E com isso você vai descobrir, você vai achar a felicidade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, família nada perfeita é o assunto da nossa lição para domingo que vem. Vem pra EBD! A oração. Estudar a Bíblia, estudar. Oração move o coração de Deus. Professores, alunos, juntos oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, aqui nesta manhã de terça-feira, nós apresentamos o resumo dessas 5 lições que vão ser estudadas na Escola Bíblica Dominical. Pai, que com esta palavra possamos ter motivado meu querido irmão, minha querida irmã, a estar na Escola Bíblica Dominical. Quero nesse momento orar nesse programa, Senhor. Orar pela vida de cada professor da Escola Bíblica Dominical, de cada jovem, de cada senhor, de cada senhora, que voluntariamente se apresentaram para exercer o ministério cristão. Senhor, nós sabemos, nós estamos à frente do trabalho, nós estamos na luta, nós sabemos que o inimigo não fica nada perfeito quando nós nos disponibilizamos a fazer a tua obra. Por isso recebemos ataque das hortes infernais. Mas nessa manhã eu oro dentro do nosso programa EBD no rádio, eu oro pela vida de cada professor de escola dominical. Abençoa os nossos professores, abençoa domingo que vem a Escola Bíblica Dominical em toda a Bacabal. Senhor, que possamos estar aprendendo mais de Ti. Pai, é o que eu te rogo nesta manhã, em nome de Jesus, e para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.